Olá, povo de Deus, povo amado e querido por Deus. Muito legal você separar este tempo para ouvir a mensagem do Senhor. Que bom que você está me ouvindo, que bom que você separou este espaço na sua agenda, na sua vida, para poder refletir sobre a mensagem do Senhor. Lembre-se sempre acredite, Deus tem uma palavra sempre para você. Ele tem sempre um ensinamento, uma bênção, e com certeza Ele irá honrar estes instantes que você parou para refletir comigo acerca da sua palavra, sobre a sua palavra. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 5, especialmente o verso de número 3. Nós vamos nos deter no verso de número 3. E na Bíblia de Genebra, uma das Bíblias que nós sempre lemos e trazemos reflexões a partir desta Bíblia, o título deste salmo é Proteção contra os Inimigos. Já em uma outra tradução da Bíblia, a Bíblia A Mensagem, onde sempre também aproveitamos os pensamentos desse escritor, que é o Gene Peterson, ele intitula esta porção, especialmente esse verso 3, como sacrifício. Ele dá como título, nesse verso 3 do Salmo 5, como sacrifício. Em linhas gerais, este salmo de fato é um lamento, é um pedido em meio a um tempo de angústia que o rei Davi está passando. E a angústia aqui havia sido causada por pessoas cuja maldade se manifestava principalmente por palavras. Se depois você puder ler todo o Salmo, lá no verso de número 5, ele trata os seus inimigos como arrogantes. Já no verso 9, ele menciona e fala sobre os seus inimigos, dizendo que eles não têm sinceridade nos seus lábios. Também uma outra expressão nesse verso de número 9, ele faz referência aos seus inimigos como gargantas sendo sepulcros abertos, sepulcros abertos. Então, nós estamos diante aqui de uma situação difícil para o rei Davi, onde ele está enfrentando seus inimigos que desejam mal, que falam mal, que proferem palavras ruins. Talvez você não tenha estes inimigos, assim como teve o rei Davi, mas quem não tem situações que se transformam em situações adversas, situações de inimizade, situações inimigas, situações muitas que nos afligem, situações que nos preocupam e que se transformam depois em inimigos, Muitas situações, coisas que acontecem conosco, até mesmo coisas que infelizmente algumas pessoas acabam nos prejudicando, Mas a minha preocupação aqui neste salmo, especialmente no verso de número 3, não é em relação a pessoas, diretamente pessoas inimigas, mas situações adversas. E todos nós, com certeza, passamos por essas situações adversas, situações que se transformam em grandes obstáculos para as nossas vidas. E aqui, para Davi, os seus obstáculos eram inimigos que proferiam palavras complicadas, ruins, E para nós, até mesmo podem ser pessoas, mas eu estou pensando aqui em relação a situações que se transformam em situações adversas, obstáculos, montanhas, grandiosas, altas para podermos transpor. O verso de número 3, ele é muito claro, ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Já na Bíblia, a Mensagem, a tradução diz assim: tu me ouvirás repetindo isso todas as manhãs, deposito os cacos da minha vida sobre o teu altar, esperando que desça fogo do céu. Na compreensão aqui na Bíblia, a Mensagem, como eu já havia dito, o autor ele faz uma reflexão a partir do tema sacrifício, e ele diz que este salmo é uma oração matinal. Por isso que ele inicia aqui os versos 1, 2 e 3, dando a ideia que
ao acordar, ele colocava a sua atenção em Deus, pedia a ajuda ao Senhor, e claramente no verso de número 3, ele diz assim: deposito os cacos da minha vida, né? Com certeza o rei Davi estava passando por uma situação tão difícil que a sua vida se assemelhava a cacos, né? No sentido de que ele estava bastante angustiado, com bastante dificuldade. Eu gostaria que você pudesse acreditar e pensar comigo, que sempre lembrar e acreditar na obra de Deus, que esta obra começa na sua vida e na minha vida pela manhã. Vamos olhar este verso 3 a partir da minha perspectiva. E sempre quando nós acordarmos pela manhã, acreditar que a obra de Deus, que a maneira com que Deus age, começa pela manhã. E assim como o salmista, eu gostaria que seja de manhã ou seja à noite, para que nós sempre possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? E o salmista aqui, mesmo quando estava ainda adormecido, mesmo quando estava ainda iniciando a manhã, ele colocava a sua atenção, o seu coração diante do altar de Deus. E acreditar que durante o dia, né, Deus vai continuar a trabalhar em nossa vida, em nossa obediência, porque essa sensação pela manhã de colocar a nossa vida diante do altar de Deus é uma situação e um desejo, é uma decisão de obediência, né? Todos os dias nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. A Bíblia de Genebra diz assim: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Faça isso, faça esse exercício de obediência a Deus, faça esse exercício de entrega ao Senhor. E de fato aqui o verso 3 é uma entrega, é um sacrifício, né? Nessa oferta que você fará pela manhã da sua vida, você precisa entender que você está desistindo da propriedade da sua vida, né? Às vezes nós achamos que temos as nossas vidas, mas no fundo o verso de número 3 demonstra aquilo que o salmista queria passar para todos aqueles que iriam ler, ou ouvir ou cantar este salmo. Ele está desistindo dos problemas, né? Está desistindo das dificuldades, está desistindo dos anseios, das ansiedades. E essa possibilidade que tem no verso 3 de colocar a minha oração, apresentar a minha oração e ficar esperando, é entregar o controle, entregar a propriedade, né? E assistir e ver que Deus vai fazer com a nossa oferta. Por isso a palavra aqui, sacrifício. Eu estou entregando, estou ofertando as minhas questões, né? Estou entregando o bem maior que é a minha vida, e eu acho que a tenho, mas de fato eu não tenho. Então entregue, faça isso que o salmista está propondo aqui. Coloca diante de Deus com palavras as dificuldades, os seus inimigos, as situações adversas, né? As questões que de antemão você sabe que você vai passar durante o dia, as questões que de antemão você sabe que vai passar durante o mês, e entrega, faça um sacrifício de temores, esperanças, apreensões, antecipações. Coloque sobre o altar como oferta na manhã, durante a manhã, ainda quando nós estamos um tanto quanto adormecidos, né? Entregue, faça isso que o salmista diz aqui no verso 3: todas as manhãs deposito os cacos da minha vida sobre o seu altar, e esperando que desça fogo do céu. E espere que Deus providencia a transformação e pode providenciar essa transformação. Eu gostaria de deixar essa palavra contigo, de que você pudesse encaminhar a sua vida a cada manhã, a cada dia, nesse mesmo sentido e sentimento que fez o rei Davi. Toda a manhã apresento a minha petição, apresento o meu lamento, apresento as minhas dores, as minhas ansiedades. Desiste disso,
Nós não controlamos os problemas, né? Nós achamos que podemos resolver todas as coisas, mas tem essa atitude que tem sempre o rei Davi, teve sempre o rei Davi. Entrega o controle para ele, deixa com que ele faça, e assim como ele termina o verso 3, espera, fica esperando, né? Porque quando nós entregamos o controle, a propriedade da nossa vida, nós podemos sempre esperar que Deus vai realizar e vai transformar as situações das nossas vidas. Um excelente dia para você, que Deus de fato possa receber a sua oferta pela manhã, o seu sacrifício, entrega as suas questões, e que a gente possa acreditar que Ele vai fazer grandes coisas. Um bom final de semana. Se você gostou dessa palavra, compartilha com alguém. Sempre é importante compartilhar com alguém. Se você ainda não está inscrito no canal da igreja, também, se você puder e quiser, se inscreva. Sempre estamos postando uma palavra de esperança, uma palavra amiga, uma palavra de incentivo para a sua vida espiritual, para a sua vida material. Um forte abraço do pastor Jean, que Deus seja contigo a cada momento, e vamos acreditar que Deus é por nós, em nome do Senhor Jesus.